professora Nathanri Osório chegou em Brasília no ano de 1959. Pioneira do ensino no DF, trabalhou no Ministério da Educação no desenvolvimento de políticas para o ensino supletivo. Também foi administradora do Lago Sul e tem uma marcante atuação em projetos assistenciais. Nesta edição de Pioneiros, Nathanri conta a própria história de como veio a participar na concretização do sonho de Dom Bosco. Nathanri Ludovico Lacerda Osório, nasci em 17 de dezembro de 1938. Nasci em Goiânia. Nathanri, na língua dos Carajás, tem muito a ver com a ligação das águas. E eu sou uma defensora, eu sou uma ambientalista. Tenho uma ligação afetiva e emocional com o Cerrado desde criança. Mamãe nasceu numa fazenda no estado de Goiás, chamada Fazenda Onça, ali pertinho de Itaberaí. E o papai nasceu em Goiás Velho. O papai era funcionário do governo do estado de Goiás. E foi como funcionário do governo do estado de Goiás que ele foi indicado para ser prefeito numa cidade do interior de Goiás, Sítio da Badia. E a sua morte foi muito prematura, com 33 anos. E ele faleceu porque, quando prefeito, ele praticou justiça social. E, por ter praticado essa justiça social, devolvendo a terra dos índios que tinha sido tirada por um fazendeiro, ele foi jurado de morte. E aos 33 anos, ele foi assassinado pelas costas, na frente dos filhos, ligando um rádio. Eu, quando vi tudo aquilo, meu pai lutou por a justiça social e foi assassinado. Eu me dedicarei ao social. Foi nesse dia e nessa hora que eu tomei essa decisão. Tu tinhas que idade quando teu pai foi... Eu tinha 9 para 10 anos. A mamãe, então, encaminhou os 2 irmãos mais velhos para o seminário dos redentoristas. E eu, Nathanri, apelido de Nati em família, foi a grande força ao lado da minha mãe. Fui criada em cima de uma bicicleta. E era em cima da bicicleta que eu ia pagar a água, a luz, o telefone, enfim. Isso em Goiânia? Em Goiânia, na Rua 58, número 4. Eu estava no Palácio das Esmeraldas, no dia em que José Ludovico de Almeida, juntamente com Germano, Roriz, Dercílio de Campos Meireles, Segismundo de Araújo Melo, reunidos, discutindo quem haveria de traduzir o sonho-visão de Dom Bosco, para levarem à Feira de Agropecuária, considerando que Juscelino e Israel Pinheiro iriam para definir para onde seria a mudança da capital. Então, assim fizeram. Eles conseguiram traduzir o sonho de Dom Bosco, fizeram um livreto e levaram para a Feira da Agropecuária. Entretanto, um detalhe muito importante. Nesse dia eu passava pelo corredor e ouvi quando eles falaram, né, temos que traduzir o sonho-visão de Dom Bosco, eu disse, eu estudo no Colégio Santo Agostinho, estou fazendo o curso de normalista. Ah, Dom Bosco, é para lá que eu quero ir. E é a você, meu anjo da guarda, que eu entrego este caminho, porque não sei como chegarei lá. E assim fiz. Foi em 1955. E me esqueci. Dom Bosco que previu que a capital do Brasil, que aparecia no mapa, simplesmente como um retângulo, né, Distrito Federal. E foi ele que, no sonho-visão, disse a capital do Brasil deverá ser... Vejo, né, uma nova civilização que surge num local onde jorrará leite e mel. Ele se referia, isso era uma metáfora, ele se referia justamente à questão ambiental que Brasília possui. Ela é por exemplo, Brasília é uma APA. Mais de 80% de Brasília é área de proteção ambiental. Então, nesse sonho de Dom Bosco, como eu lhe disse, eu sou uma ativista do meio ambiente. Eu tenho uma relação emocional com o Cerrado, afetiva e emocional. E então, o que eu posso lhe dizer é isso.
E ele disse, no paralelo 1516, nascerá essa grande civilização. E o paralelo 1516 está exatamente onde está a Ermida Dom Bosco, onde Israel Pinheiro, na época, presidente da Nova Cap, foi o primeiro prefeito de Brasília, rasgou o primeiro saco de cimento em maio de 1957. O primeiro saco de cimento do que se construiu em Brasília foi a Ermida Dom Bosco, onde estava o paralelo 1520. Eu estava na matinê dançante, num domingo de carnaval do ano de 1958, com um grupo de amigas, era um grupo grande, né, numa mesa. Ele veio, se aproxima de mim e diz assim, dá-me o prazer desta dança? Eu olhei para ele e disse, não, não é comigo que você quer dançar. Aí ele disse, é com você, Nathalie. Eu olhei e disse, bom momento de nós tirarmos a diferença. Aceitei e fui. Meu coração pulou quando ele disse que estava morando na Cidade Livre, onde seria a capital do Brasil. Eu então fiquei assim, falei, meu anjo da guarda, será ele? Aquele que eu lhe entreguei, que me levaria para Brasília? Eu não sabia o caminho. Aí eu o convidei. Eu disse, está muito barulho, tem um cinema maravilhoso, o Cine Casa Blanca, e ao lado dele uma sorveteria americana. Vamos lá continuar a nossa conversa? Foram 3 horas de conversa com um homem inteligente, bons princípios, cristão, e daquela conversa não durou um ano. Em 1959, 14 de maio, dia do aniversário dele, e também o ano que eu vim a perder o meu pai, foi o nosso casamento. Chegamos na Cidade Livre em agosto de 1959, aliás, julho de 1959, com o meu diploma de normalista. Imediatamente me apresentei à professora que coordenava, que era Santa Sawyer, e disse, Dona Santa, aqui está o meu diploma, estou à disposição para lecionar na primeira turma que for necessária de Sinantenri. Eu tenho algo a te dizer. Aqui não tem mais condições. Aqui é onde? Na Cidade Livre, sua proximidade. Só em Taguatinga. Eu disse, qual o problema, Dona Santa? Me mande para Taguatinga. Ela disse, você sabe onde é Taguatinga? Eu não sei, mas não importa. Eu vim para alfabetizar candanguinhos em Brasília. É por isso que eu estou aqui. Aí eu fui para Taguatinga. Diariamente, com muito entusiasmo, pegava uma jardineira naquela estrada de terra, esburacada, poeira ou lama, com muito entusiasmo, de pé, segurando assim no alto, entre candangos, operários. E que diferença faz? Eu vim aqui para construir Brasília. E a esperança que Juscelino nos transmitia era algo indescritível. Ao chegar, o Osório olhou para mim muito assustado, porque nós fomos morar no Hotel Normandie, na 2ª Avenida. Muito assustado porque era um barracão de madeira, um corredor ao meio, o banheiro, fila de todos que ali moravam para usar o banheiro. O chuveiro era exatamente aqueles regadores que você, né, tinha a parte do chuveiro, vinha um cano, aquele cano descia a água fria e ali você tomava o banho. O quarto, ele levou um susto quando eu fui ver o quarto. Era um quadradinho, um caixotinho, onde tinha uma cama de viúva encostada na parede, naquelas 2 paredes do canto, e um cordão que atravessava de ponta a ponta, como a literatura de cordel, e era ali que você pendurava suas roupas. E ele assim, todo assustado, me olhando, eu olhei, eu vi aquilo, eu falei,
Meu querido, você não poderia dar para mim melhor presente de casamento. Dei um beijo nele, ele se emocionou. Quando fiquei grávida, no 8º mês de gravidez, o meu médico me propõe um desafio. Nathalie, de duas uma. Ou você desiste de ser professora, ou vai ter que mudar para Taguatinga. Mudarei para Taguatinga. Meu marido era amigo do Márcio von Sperling, que construiu as primeiras casas de alvenaria em Taguatinga. E ele tinha uma casa ainda no tijolo, nem reboco possuía. Foi essa casa que moramos em Taguatinga, uma das primeiras casas a serem construídas. Naquela época, os contratos eram assinados por Israel Pinheiro. E eu sou uma das primeiras funcionárias da Nova Cap, porque o meu contrato foi assinado por Israel Pinheiro. E quem dirigia a equipe de professores era o Dr. Ernesto Silva, que era o que cuidava da área de educação. Inclusive, quando o Dr. Ernesto Silva foi a Taguatinga para a formatura da primeira turma de Candanguinhos, ele olhou admirado e disse assim: Nathalie, como é possível tantas crianças, 50 crianças alfabetizadas, isso em 59, hein, final do ano. Me conta qual o método que você utilizou. O método do amor, doutor Ernesto, do compromisso de estar alfabetizando para os candanguinhos que aqui estão, filhos de trabalhadores que dão o seu tempo e não querem saber. Era assim, você sabe que Brasília foi construída ininterruptamente. Eram turmas que se revezavam. Você verá na minha contratação, o salário foi mas para estimular a vinda de professores e até ele triplicou. Ele aumentou, dobrou, triplicou. E com isso, então, mais professores também vieram. E depois dessa parte, quando Brasília foi inaugurada, nós fomos transferidos para a CASEB. Era diretor da CASEB naquela época, Armando Delbrando. Tanto é que Armando Delbrando era professor da CASEB, né? Ele que assinou o nosso primeiro contrato como funcionário do Distrito Federal. E o primeiro secretário da Fundação Educacional, porque no começo não era secretaria, era fundação, foi o Dr. Bayar Lucas de Lima. Depois eu alfabetizei também a primeira turma de crianças moradoras do Plano Piloto, na Escola Classe 308, em 1960. A Escola Classe 308 é aquela que compunha o projeto de Anísio Teixeira, do ensino integral, porque era justamente em frente à Escola Parque. E eu alfabetizei a primeira turma de crianças que moravam no Plano Piloto. A nossa diretora chamava-se Maria do Rosário Bessa. Maria do Rosário era esposa do Francisco Bessa, que era o engenheiro que foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília, na equipe pioneira que veio para cá. Quando eu estava lecionando na 308, no ano seguinte, eu tinha uma grande amiga, Silvia Basto Tigre, filha do grande escritor Bastos Tigre. A dona Silvia, ela que dirigia a assessoria parlamentar do Ministério da Educação, Darcy Ribeiro. E nós convivíamos muito, porque o marido da dona Silvia era um jogador de xadrez. Meu marido também era. Então, ali a gente foi convivendo e conhecendo todo mundo, praticamente. E ela disse, Nathalie, estou precisando de uma assessoria na assessoria parlamentar. Posso pedir ao ministro que te requisite? Eu disse, dona Silvia, isso é uma honra para mim. Aí Darcy Ribeiro me requisitou para o Ministério da Educação. Doutor Armando Hildebrando, que estava também no Ministério da Educação, me conhecendo, disse, Nathalie,
estamos precisando de alguém para administrar o ensino supletivo. Foi quando ele, então, me retirou da assessoria parlamentar e fui para o ensino supletivo. A Arquidiocese de Brasília criou um sopão para os candangos, para os trabalhadores ao final do dia. E essas mulheres extraordinárias, Carmela Salgado, Luísa Távora, Nícia Marcílio, Elza Albuquerque, Iracema Portela, todas se uniram para ajudar no sopão. Em contato com as mães, a esposa dos candangos, elas descobriram que elas precisavam realmente de uma acolhida para os bebês e os idosos. Foi quando nasceu a Casa do Candango. E eu era voluntária da Dona Carmela na Casa do Candango, porque eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. E como voluntária, eu acompanhei de perto todo aquele crescimento. E em 1963, fui uma das testemunhas quando as mães chegaram para a Dona Carmela e disseram: nós não temos só bebês, nós temos filhos maiores, de 8, 7 anos, que saem da cidade satélite, naquela época não era RA, era cidade satélite, onde moramos, 4 horas da manhã para vir ao plano piloto, vender jornal, engraxar sapato, vender pirulito, pastel, que nós fabricamos, nós fazemos para aumentar a renda familiar. Então, Dona Carmela, a gente precisa de um espaço para esses filhos maiores. Tipo creche? E Dona Carmela, então, disse: fiquem tranquilas, este espaço vai acontecer, mas não aqui, em outro local, só para o trabalho com eles. Nós vamos fundar uma instituição com educação pelo trabalho. Falou com Plínio Salgado. E, na época, era prefeito de Brasília, Vadijô Gomide. Plínio Salgado se dirigiu a Vadijô Gomide e falou: nós precisamos, a Carmela, presidente da Casa do Candango, precisa de um terreno para construir uma obra social para o pequeno trabalhador. Na época, era permitido o pequeno trabalhador. Foi quando, então, o Vadijô Gomide conseguiu esse terreno na L2 Sul 616, onde se construiu, e quem lançou a pedra fundamental da ação social do Planalto foi a esposa dele, Maria Helena Gomide, que também recebeu a rainha da Inglaterra como primeira-dama. Como presidente e uma das fundadoras da Ação Social do Planalto, que é uma obra pioneira no Distrito Federal, trabalhando com crianças em situação de risco na época, hoje se fala vulnerabilidade social. Eu pude, como a nossa sede ficava ali na L2 Sul, em frente à Vila da Tele Brasília, nós pudemos alfabetizar aquelas senhoras moradoras da Vila da Tele Brasília que iam trabalhar nas superquadras. E me emociona até hoje quando uma delas vira para mim e diz assim: eu não tenho palavras para agradecer, porque hoje eu não sou mais cega. Eu digo: como? A senhora não? A senhora não, mas acontece que quando a gente não sabe ler, é como um cego. A gente não sabe onde que está escrito o ônibus, onde é a parada, a gente não sabe ler os endereços. Então, hoje, eu me sinto uma mulher de visão, porque eu já sei ler. E aí, em 1963, que foi o período que eu vi a importância da Casa do Candango, da Ação Social do Planalto, eu disse: não quero mais ser funcionária do governo. E dediquei todo o meu tempo à Ação Social do Planalto como voluntária. E esse trabalho realizamos até o dia de hoje. Itamar Franco, através dos seus assessores diretos, Maurício Correia
Henrique Argrives me convidaram para assumir a superintendência da LBA-DF, que tinha, a anterior era Ana Cristina Kubitschek. Ela era. Aí ela saiu, foi quando houve a mudança do governo, né, do Fernando Collor. Foi maravilhoso, sabe por quê? A vida não é feita de sucessos, e sim de experiências, pois é a experiência que leva ao sucesso. E a minha experiência com a população carente já existia. E o que é mais importante, uma chama dentro de mim que permanecia acesa desde o início de Brasília. Então essa vocação para o bem comum é uma vocação que eu creio que é a missão que Deus me deu. Eu exerço como missão e não como poder. E, lamentavelmente, desculpe, não é política, mas o trabalho era lindo, porque a LBA existiu no Brasil inteiro. E não foi o ato de uma primeira-dama que realmente inviabilizou. Aqui não foi uma manifestação política. A senhora está falando da esposa do Collor. Do Collor, exatamente. Sei, aquela crise lá danada. Exatamente. Aquela crise foi um exagero, porque o trabalho que se realizava no Brasil inteiro pela LBA era extremamente necessário e era positivo. Mas, diz a história, eu não posso afirmar, porque é o que eu ouvi, que a primeira canetada que o nosso presidente, na época, Fernando Henrique... Isso, porque depois veio o Fernando Henrique. Exatamente. Foi a primeira canetada dele, foi exatamente eliminar a LBA. Dizem que é porque havia uma divergência na época de Getúlio Vargas e o pai dele. Isso é a história que eu ouvi. Porque eu perguntei, gente, não justifica. Por que ele fez isso? Ele mal chegou à primeira canetada a extinguir a LBA. Eu recebo em minha casa uma equipe da prefeitura da QI 17, que foi fundada por Zilá Raimundo. Então, Nathan, estamos indo em sua casa, temos algum convite a lhe fazer? Eu digo, claro. Só para ser bem objetiva, nós estamos aqui porque o governador Roriz disse que, se reeleito, a comunidade que indicar o administrador será nomeado. Antes disso, eu já tinha sido chamada por um deputado para entrar no partido dele, para ser indicada administradora do Lago Sul. Eu disse não. Em partido político eu não entro. Eu perdi um pai por política. A minha política é feita independente de estar em partido, até porque eu terei mais independência. E aí elas me disseram, então nós estamos aqui para te convidar, para indicar o seu nome para o governador, para o candidato à reeleição do governo do Distrito Federal. Eu disse, olha, isso não faz parte do meu projeto de vida. Aí a Zilá vira para mim e diz assim, se você não aceitar, você está sendo omissa. Eu digo, minha querida, omissão e medo são duas palavras que o meu vocabulário não conhece. E depois, indicar não é nomear. E se nomeada for, teremos uma gestão compartilhada, participativa. Vocês todas já estão assumindo o compromisso de fazer uma gestão conjunta comigo. E não é que o governador é reeleito e me nomeia administradora do Lago Sul sem partido político. O meu partido é a comunidade, é a defesa do interesse coletivo, do interesse dos moradores, com muito diálogo. Ora, tinha reuniões que a gente tinha mais de 100, a gente fazia reunião com a comunidade uma vez por mês. Ali se matava 10 leões por dia. Havia um hábito, não me lembro mais quem foi o administrador anterior, o fato é que eu promovi uma reunião no auditório, peguei a lista de funcionários, tinha 180. No auditório foram apenas 80. Eu disse, onde estão os outros? Ah, administradora, a senhora vai me desculpar, mas a gente tem que dizer a verdade. Aqui tinha um grupo que vinha só para assinar no final do mês. Eu falei, como? Peguei a caneta, peguei o nome de todos eles, que vi que realmente não correspondia, não tinha presença, e demiti-os. Ah, e começou a exonerar pessoas que não vinham trabalhar. Exatamente. Eu os demiti. Ah. E com isso ficou mais recurso para a administração.
Os primeiros 6 meses da administração, eu dei o meu salário. Eu nunca tive carro de administração. Eu sempre dirigi o meu carro. Aí, quando eu percebi que o tempo que eu estava dirigindo, eu poderia estar trabalhando pelo celular, aí sim eu permiti. Eu falei, administração, contrate um motorista, que eu estou precisando otimizar o meu tempo. E a nossa administração não tinha porta fechada. E eu estava muito na rua. Foi exatamente na nossa gestão que nós recolhíamos as faixas. Tanto é que o Lago Sul ficou despoluído. Você não tinha mais poluição visual no Lago Sul. Por quê? Porque a comunidade passou a trabalhar conosco. Quando eles me viram recolhendo faixa e os meus netos junto comigo, eles continuaram a recolher também. E tem um cidadão que até hoje, ele quando vê uma faixa, ele corta. Ele corta a faixa. Vocês já devem ter visto isso. Até hoje. Minha gestão foi de 2003 a 2006. Então, você vê que uma semente caindo em terreno fértil, ela permanece, ela frutifica. Brasília comemorou agora 64 anos, mas eu tenho 65 anos de construção em Brasília, onde a minha chama de pioneira permanece acesa até os dias de hoje. Até os dias de hoje, eu sou realmente uma pioneira que cheirou poeira, pisou na lama e continua lutando pela qualidade de vida, pela preservação de Brasília, sobretudo como patrimônio cultural da humanidade. E o segredo é esse, minha gente, manter a chama de pioneira, trabalhar pelo bem comum. Esquece um pouco de si e olhe para os outros.